Eu achei interessante, né, que hoje esse assunto surgiu ali, né, no chat que a gente tem, que vocês estão olhando, né, com mais atenção para esse assunto nesse momento, né? Vocês têm diminuído a exposição a fundos imobiliários com exposição a Casas Bahia, né, pelo que eu entendi. O que são esses fundos e por que dessa cautela? Tá, vamos lá. Parece que há 6 meses atrás eu estava nesse lugar recebendo a mesma pergunta sobre outra empresa, que era as lojas americanas, né? E é um paralelo muito simples de se fazer, né? Porque são duas varejistas que trabalham com e-commerce, tem uma exposição grande aí na parte imobiliária por toda essa função aí do próprio e-commerce, né? De distribuir aí os produtos, centros de distribuição, própria locação de escritórios também. Então, a gente já viu um pouco desse cenário, de certa forma, por motivos não semelhantes, mas próximos, no início do ano. E o que acontece? Tanto a Lojas Americanas quanto a Via Varejo ela tem um posicionamento muito forte dentro das carteiras de fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários de logística. Isso porque o e-commerce, vamos dizer assim, o varejo, representa em torno de 1/3 das locações de logística do país, né? E isso, o varejo é sim muito pulverizado, mas você tem grandes players, como é o caso das Lojas Americanas e da Via Varejo. No evento das Lojas Americanas, que a gente ainda tinha, a gente tinha um risco de crédito elevado, que ele continua, mas uma perspectiva de questão fiscal brasileira ainda bastante incerta, né? Os juros ainda não tinham começado a cair, então o mercado estava bastante desafiador na época. E com o incremento do risco envolvendo a alocação, diversos fundos que tinham exposição às lojas americanas sofreram aí impactos relevantes em suas cotas, né? Caindo em sequências de pregões aí 5%, 10%, a depender da exposição que eles tinham na companhia. E muitas vezes, na maioria dos casos, eram ou fundos de logística, que tinham um galpão locado para Via Varejo, ou então fundos de varejo mesmo, renda urbana ali, que tinham lojas, né? Que a Via Varejo era inquilina. Eles sofreram um impacto relativamente considerável na cota, houveram algumas inadimplências da companhia, e ao longo do tempo, os fundos, especialmente os fundos diversificados, conseguiram aí reverter um pouco da situação. Isso porque ou a companhia saiu do imóvel, ou ela voltou a pagar, foram ajustados os termos, e agora o que a gente vê atualmente é que grande maioria desses fundos recuperaram o valor das suas cotas juntamente com o pagamento de dividendos. Então, como a gente está falando de locações, né, muitas vezes, em um primeiro momento, o cotista ou o investidor, ele pode pensar que aquilo será uma ausência de receita para o fundo e por isso deve vender. Mas nem sempre é assim, né? O valor do fundo está nos seus ativos, está na localização do ativo e nem sempre está no contrato ou no próprio inquilino. É claro que a gente tem que pensar um pouquinho aqui no nível de risco de crédito dentro do fundo. Então, a gente já mapeou entre os principais fundos da indústria quais têm uma exposição um pouquinho maior a lojas americanas, para entender qual é o nível de impacto. A Casas Bahia, né, no caso. Isso, desculpa, a Casas Bahia, desculpa. Tanto varejista aí quebrando que não é brincadeira. Bom, e aí a gente tem alguns fundos famosos, como o XPlog, que é o XPLG, o HSI Logística, que é o HSLG 11, o próprio HGLG tem um pouquinho de exposição, o BC-Fund na parte de escritórios tem um pouquinho de exposição. Nessa parte de locações, eu acho que se o investidor ele tem uma preocupação maior com o rendimento de curtíssimo prazo, com essa questão tática, que foi um pouco da nossa vertente para reduzir um pouco a alocação desses fundos com exposição a Via Varejo, Casas Bahia, aí acho que ele pode considerar, sim, rever um pouquinho da sua posição. Agora, se o investidor está mais pautado nessa questão de longo prazo, não está tão incomodado com a volatilidade de proventos nesses fundos de tijolo, aí, eventualmente, até pode ser uma oportunidade, entendeu? Porque os fundos, no caso de lojas americanas, eles caíram bastante com a, vamos dizer assim, resolução parcial das questões, eles retomaram o patamar. É claro que isso foi acompanhado de um movimento muito favorável de mercado, mas eu olharia aí com essas duas perspectivas diferentes. E só para não deixar passar, também temos alguns fundos de crédito aí que têm uma exposição direta ou indireta à companhia. No caso de crédito, é um sistema um pouquinho diferente,
porque muitas vezes a gente está falando de um contrato ali, uma securitização com alienação fiduciária dos imóveis, aí você tem a garantia por trás, né, no caso, não são as locações, mas você tem a garantia do imóvel por trás. Isso, se bem feito, se bem utilizado pela gestão, seja via execução, seja via renegociação dos termos, pode também trazer um nível de segurança um pouquinho maior, mas eu também tomaria um pouco de cuidado, sabe, para alguns players aí que tem uma exposição um pouco maior às Casas Bahia. A gente tem um fundo recomendado aqui, que é o Mauá Recebíveis, que é o MCCI 11. A gente fez esse movimento marginal de redução há pouco mais de um mês atrás, mas continuamos com recomendação aí no fundo, dado que a carteira dele como um todo tem boas características e a exposição deles à Casas Bahia é limitada, com um nível de garantia, um nível de contrato aí sólido. Perfeito. E você pode falar mais sobre que tipo de outros fundos vocês estão buscando nesse momento? O que você está olhando aí com atenção? Podemos citar um pouquinho sobre isso, sim. Acho que a gente tem um mercado de fundos imobiliários, ele tem tido uma performance superior ao restante da renda variável no Brasil, né? Acho que mais recentemente a gente teve, inclusive, uma mudança em um dos requisitos de tributação, né, de isenção de tributação nos proventos dos fundos imobiliários. Isso até trouxe uma sinalização um pouquinho mais favorável para a indústria nesse quesito, e talvez ela seja daqui para frente, um veículo de renda ainda mais útil para os investidores em comparação à média. Então, boa parte dos fundos já subiu ao longo do ano, mas a gente ainda vê alguns fundos descontados, tanto no quesito do crédito quanto no tijolo. Nós continuamos permanecer com uma posição mais sólida em tijolo de alta qualidade. Acho que ali ainda tem a avançar, mesmo por fatores aí beta, né, como a gente costuma falar, né, o juro caindo, né, você ter esse carrego favorável. O fundo imobiliário de tijolo é um veículo historicamente vencedor nesse tipo de movimento, mas também tem fundos de crédito high grade ou próximos do high grade ali que estão descontados, né? Então, a nossa mais recente introdução ali na nossa carteira de 5 ideias que a gente oferece para Empíricos Investimentos foi o Kinea Securities, que é o KNSC 11. Acho que é um fundo aí que tem uma tira interessante para os próximos 3 anos, acho que ficou um pouquinho de lado ultimamente, e oferece uma oportunidade pontual de um carrego ali, na nossa visão, de 11%, 12% ao longo dos próximos 12 meses, isso nominal. Então, esse é um dos exemplos, mas a gente já deu algumas dicas aqui ao longo desses últimos meses de giro, e tem as 5 ideias ali disponível aí no link aí abaixo. E esse fundo de investimento imobiliário Hectare, que caiu bastante no último ano? Então, acho que aí a gente... É um ponto a se citar, assim, não quero me estender muito nessa questão, porque a gente já comentou sobre ele aqui há algum tempinho atrás, acho que até quando houve aquela carta da esquadra, outros movimentos também, a gente trouxe aí alguns pontos aí da nossa visão sobre o fundo e sobre a categoria, que é a categoria high yield. Nesse caso, só para explicar para quem não conhece, o Hectare, ele tem uma estratégia high yield voltada aí a empreendimentos de hotelaria, mais posicionados em multipropriedade, eventualmente loteamento, segmentos com nível de risco um pouco mais elevado, em média no Brasil, né, historicamente no Brasil, ou projetos com risco um pouco mais elevados em busca de um retorno acima da média. Só que ao longo dos últimos meses e anos, já condensando bastante a história, nós tivemos aí uma deterioração do nível de crédito no Brasil como um todo, e esse setor sofreu bastante. Aliado a isso, o fundo teve algumas inconsistências contábeis. E devido a esses ajustes de contabilidade, o fundo na última sexta-feira na última sexta-feira não, nos últimos 10 dias, alterou sua política de distribuição de rendimentos com uma redução considerável, né? Já havia caindo, aí tinha estabilizado em 50 por cota, mais ou menos, 0,50 por cota, aí caiu para 0,17. Então, como é um fundo que
era bastante popular aí 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você vê que teve um movimento grande de mercado, de volatilidade na cota, dado que muita gente que comprou lá atrás a preços acima de R$100 a cota, 130, 118, permanece com ela. Hoje ela no 30, R$35 a cota, entendeu? Então, muita gente acabou vendendo nesse último movimento, mas ainda tem bastante cotista com posição no fundo. E acho que a gente já trouxe bastante a nossa visão sobre high yield, que é um mercado que ele é complexo, as gestoras devem saber operar, principalmente no Brasil, nesse patamar de juros que a gente vive hoje. E muitas vezes, quando você busca retornos mais elevados, você tem surpresas negativas no que diz respeito à inadimplência, no que diz respeito à performance operacional dos ativos. E é o que a gente está vendo hoje nesse fundo. Até, assim, fazendo um disclaimer, acho que a gestora tem trabalhado para melhorar a performance dos ativos. A gente tem, como é esse setor aí de hotelaria, especialmente no sul, que é onde a Hectare tem bastante exposição, tem uma sazonalidade favorável em julho, a gente deve ver um operacional um pouco melhor ao longo dos próximos meses, refletidos nos relatórios dos próximos meses. Mas ainda assim, eu tomaria um pouquinho de cuidado se fosse cotista, se eu estivesse olhando para o fundo, dado que ainda é um fundo que é rodeado de questões envolvendo conflito de interesses. Essa questão das inconsistências contábeis, eu acho que ainda não se encerraram, especialmente quando você vê a alteração aí, a discrepância entre a apuração de regime caixa e regime contábil, como é feito o regime contábil. Então, eu tomaria um pouco mais de cuidado. A gente nunca teve recomendação praticamente nessa categoria ou no fundo, e a gente continua sem recomendação de compra, tá? Então, é um pouco acho que tem bastante barulho do mercado em cima do fundo, a gente também não quer que espalhar rumor, especulação nem nada, é mais, assim, uma posição da casa em cima da tese, porque eu sei que tem bastante gente que acompanha. Falando em especulação, queria voltar ainda na questão da Casas Bahia, quando você mencionou, né, da questão do risco mais diluído, dessa volatilidade, mas, assim, pensando num pior cenário, né, se a Casas Bahia acabar piorando, né, o investidor, o que acontece, assim, num curto, médio e longo prazo, assim, é algo realmente para o investidor ir embora daí desses fundos, ou acaba acontecendo aí uma realocação que no longo prazo faz sentido continuar no fundo? Então, no pior dos casos, a Casas Bahia, a gente tem uma visão negativa para a empresa, companhia hoje. Não sei se o pior dos casos vai acontecer, mas o pior deles é a empresa parar de pagar os seus compromissos com os proprietários dos imóveis. Isso falando dos imóveis dos fundos de tijolo. Nesse caso, a empresa entra em inadimplência, RJ, e aí você vai ter uma discussão jurídica em cima se o ativo é essencial ou não, ao que, na nossa visão, não é essencial. Então, nesse sentido, o fundo estaria disponível para entrar com uma ação de despejo, e a empresa sai do ativo, você tem um ativo vago, e aí você tenta alocar novamente. Isso tanto para fundo de logística quanto fundo de escritório. Então, é mais ou menos essa dinâmica. A receita do fundo deve ser impactada de início. Se ele conseguir alocar, ele retoma gradualmente essa receita. Senão, ela vai ficar um tempo abaixo da média. Não é como se você estivesse investindo na Casas Bahia com um fundo imobiliário. Não, você está com uma exposição ali. E por isso que eu acho que assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado nas reações do mercado em cima disso. Pode aparecer uma oportunidade ou outra, eventualmente, mas para quem está mais preocupado com o curtíssimo prazo, como nós estamos em algumas estratégias aqui da casa, aí, há algum tempinho atrás, nós reduzimos marginalmente a exposição, de uma forma que a gente fique confortável com o nível de risco que a gente está exposto.